do Hélio? Não. Essa é a camisa do Hélio, né? Se não estou na emoção, né? Lê aqui você. O outro, Aqui. Se não estou. se não estou na emoção que inclui o outro no meu mundo, não tenho como me preocupar com o seu bem-estar. Não é? Hélio Rula dá um curso semelhante ao que você dá em Fortaleza, sobre Maturana. E Ele você, é um artista poderosíssimo, né? e você me fez aí o convite da gente ir junto para Vamos lá Fortaleza. terminar esse filme. Tá bom. Acho que Terminar esse filme em Fortaleza. a ideia é boa. Nelson, foi essa noite, já deve ter sido pelo menos umas 2 horas que a gente está aqui, conversando, tomando já um vinho. E você me falou algumas coisas assim, são muito fortes, muito importantes. Eu queria talvez, agora que está gravando, fazer algum resgate disso. Algumas coisas assim, que você falou, algumas mensagens que você, no seu convívio com seus estudantes, você não deixa a oportunidade de passar para eles. Quais são essas mensagens assim? Bom, a primeira é a última que nós conversamos, né? Que tem a ver com a relação professor-aluno, com a relação pai-filho, filho-pai, amigo-amigo, que é a noção de amizade, né? Eu acho muito interessante essa sensação de você encontrar uma pessoa e ter o sentimento de que conhece essa pessoa há muito tempo, como se simplesmente estivessem se reencontrando. E eu acho que o que acontece nessa situação é que não é a pessoa que você conhece há muito tempo, é que essa é uma pessoa que te permite viver livremente um domínio da sua vida, uma coisa que você acha que é e quer ser legitimamente reconhecido como tal. Quer dizer, é você que você reconhece no outro. De modo que a liberdade é o componente principal dessa relação de amizade. A amizade é libertadora. Ela te permite ser o que você é sem artificialismo. Por isso é que o encontro com um amigo não tem expectativas. Né? Vou aí te filmar, rapaz, porque o filme que eu estou fazendo não me preocupa, porque é uma relação de amizade, então eu não tenho expectativa no que você vai fazer, né, na nossa interação. E nem o que eu vou fazer, o que eu vou representar para você. Eu acho que você é um felizardo por estar vivendo essa situação, primeiro pelo fascínio, né, da nova tecnologia, de possibilitar qualquer um de nós com uma pequena câmera, internet e tal, pelo menos se dirigir a uma plateia muito flexível, muito maior. Tem um encanto com isso, né, da gente jovem que você vai conhecendo com isso. E por outro lado, eu acho que é extremamente necessário esse esforço de difundir coisas que partiram do Maturana e de colaboradores dele, de gente semelhante, né? Semelhante a Maturana tem pouca gente, né? Mas o Hélio Rula tem feito um trabalho parecido no Ceará, como você tem feito na UF, né? O meu trabalho é muito menos diretamente voltado para a difusão da história do Maturana, como para a aplicação desse conhecimento na imunologia. Eu acho que isso, inclusive, abre uma via de mão dupla, porque tanto a imunologia pode ajudar com exemplos, trazer uma série de experimentações celulares, moleculares para essa área, que é uma coisa que sem isso fica muito abstrata, né? Como essa conceituação toda levada para a determinologia vem coincidir, inclusive, com esse crescimento da preocupação, entre aspas, sistêmica, né? Ou biologia de sistemas, que está em voga agora, né? Está se ampliando, né? na biologia, né? E para isso não
não se tornar simplesmente uma mudança de termos, uma mudança de palavras para vestir as mesmas ideias. É importante ter clareza em definir isso que o Maturana fez, que eu acho que é muito, muito importante, né? E muito separado do resto do conhecimento ainda, né? Ele é uma pessoa, digamos, muito rigorosa no sentido filosófico, quer dizer, rigor no sentido filosófico, de empregar termos sempre com o mesmo significado, quer dizer, evitar o máximo possível dubiedade nos termos que ele usa, quer dizer, e ele usa palavras comuns como estrutura, organização, amor, né? E é talvez um dos únicos pensadores que eu conheço que se pode começar do zero, que se pode começar de uma pergunta inicial, quer dizer, quem somos nós? Nós somos observadores, o que é que a gente faz na observação? A gente faz distinções, distingue o que, distingue unidades, e lá vai ele num beabá, né, num alfabeto de coisas que não só são aceitáveis, como me parecem óbvias. Assim. Quer dizer, o que ele fala é... Você pode discordar do que ele fala, mas não entender o que ele fala é muito difícil, porque ele é muito explícito, quer dizer, usa palavras simples. Né? E tem uns até, acho ele é redundante, ele volta à questão inicial Volta. E tal. Mas talvez esse início, pelo menos uma pergunta-chave na formulação de todo esse arcabouço teórico, foi a discussão sobre a vida. Se você não gosta mais do que é vida, o que é ser vivo, mas como que nós podemos distinguir o ser vivo. Eu queria que você pudesse fazer um resgate ou falar um pouco sobre isso. Como é que você entende essa questão? Eu me lembro dessa pergunta, a resposta da minha amiga psiquiatra, o filho de 6 anos, que perguntou para ela. Nós estávamos conversando, ela queria dar uma resposta rápida e bonita para ele. E ele perguntou, mamãe, de onde nós viemos? E ela disse, nós viemos da explosão das estrelas. E eu disse a ela que o garoto gostou da resposta, foi brincar lá dentro, parou de perguntar. E eu disse a ela que a resposta era, além de bonita, era cientificamente correta, porque a gente precisa da explosão de supernovas para a formação de átomos pesados, como cobalto, molibdênio e tal, que entram na nossa composição biológica e que não são formados no Sol. O Sol não tem energia para fundir átomos desse tamanho. Então, se eu sou uma criatura que depende de coisas que foram feitas em explosões muito anteriores à formação do sistema solar, né, por que eu não digo que eu comecei nessas explosões lá atrás? Por que eu digo que a vida começou... Com a explosão de uma supernova, etc. Eu insisto em dizer que a vida começou nesse planeta há 3,6, 3,7 milhares de milhões de anos atrás, né? E por que não antes? Eu perguntei a um teólogo numa conversa que tivemos se ele achava que o planeta estava morto antes desse tempo. Uma pergunta teologicamente importante, porque, na verdade, a morte é uma parte da vida, a morte é um momento da vida. Sem vida não há morte. Então, o planeta, antes do aparecimento da vida, não estava morto. Muito antes, pelo contrário. Não fazia sentido essa pergunta. Quer dizer, essa pergunta, como muita coisa no viver, só faz sentido com o próprio viver. Né? Então... Eu lembrei de uma coisa que você falou antes, é que muitas vezes quando a gente observa, naquela ameba que fazia distinção entre as hemácias de carneiro e hemácias de cavalo, e você dizia que as hemácias de cavalo não existiam para ela e que isso era um observador. Repete aquilo. Isso é uma experiência que eu vi no laboratório do Michel Rabinovich, né, no AIU, há muitos anos atrás, 30 anos atrás. Ele trabalhava um trabalho muito bonito, comparando amebas de vida livre com macrófagos de borboleta e macrófagos de camundongo, como é que essas 3 células são semelhantes em aparência, como é que elas fagocitam e tal, englobam partículas.
E nesse experimento em particular, ele estava botando amebas de vida livre, que chama canto-ameba, que tem uns espinhos no citoplasma, assim, que a gente via muito bem na microscopia de face. E ele botava essas amebas numa mistura de hemácias de carneiro, que são pequenininhas, e hemácias de cavalo, que são grandes. E as amebas comiam avidamente as hemácias de carneiro e iam esbarrando as hemácias de cavalo e não comiam nenhuma. Então, isso acontecia porque as hemácias de carneiro têm um resíduo lá de galactose na membrana, que é essencial para um receptor que tem no dedinho da ameba, então ali faz um carrapicho que encaixa, que dá certo. Na hemácia do cavalo não tem, então ela escorrega, não faz o encaixe. Eu, como observador, posso ver a ameba se movimentando ali dentro como se ela escolhesse as hemácias de carneiro para fagocitar. Mas, na verdade, ela não tem escolha, porque as outras não são simplesmente parte do domínio de interação efetiva que elas têm. Interagem com as hemácias de cavalo, mas é como se não interagisse. Para elas não vê. Não existem, né? As hemácias não existem. Então, muita coisa que a gente atribui a uma entidade, atribui conhecimento a uma entidade, uma ação cognitiva, na verdade, depende de uma descrição minha, não é? Mas a gente, na análise de ações efetivas, a gente não tem muita escolha, né? Quer dizer, se o professor dá uma prova, ele está requerendo dos alunos um desempenho de uma ação efetiva no sentido que ele considera efetividade, não é? Quer dizer, ele atribui conhecimento aos alunos, porque os alunos respondem a alguma coisa que ele pensa que representa adequadamente o conhecimento. Agora, a atitude que os estudantes podem ter em relação a isso pode ser completamente diferente. Maturana dá um exemplo de uma piada que saiu no Times uma vez, né, de um estudante de física que perde um exame e é reprovado e pede ao chefe do departamento uma outra prova. Ele dá ao estudante um altímetro e diz: vá determinar a altura da torre do campus. Ele vai numa loja, compra um barbante comprido, vai lá e sobe na torre, amarra o altímetro, desce o altímetro, aí puxa a corda, mede a corda, diz 17 metros e 30 centímetros e é reprovado de novo. Aí perde uma outra chance, vai determinar a altura do altímetro. Ele vai, põe o altímetro na grama, pega um goniômetro, mede o ângulo do altímetro, o ângulo da torre, diz 18 metros e meio e tal, e é reprovado de novo. Enfim, ele determina a altura da torre usando o altímetro de diversas maneiras. E a pergunta final é: o estudante sabia ou não sabia física? Né? Então, é que o professor queria que ele usasse o altímetro da maneira que ele entendia que o altímetro deveria ser usado. E geralmente é assim que os professores fazem para tudo. Em tudo, no ensino de geografia, no ensino de neurobiologia. Exatamente. Voltando a uma questão aí, com relação ao vivo, né, ao viver, ao ser vivo, eu comecei a fazer algumas perguntas para várias pessoas, de criança, índio, professores da universidade, donas de casa, e agrupei essas respostas em padrões. Algumas respostas muito tautológicas, outras ditando alguns predicados, algumas características do vivo, que movimenta, que faz isso. Mas tem palavras que eu realmente tenho dúvida. E aí é uma pergunta de uma dúvida legítima, minha com você. Que é o seguinte: o Maturana fala da questão da autopoiese, fala de um sistema fechado organizacionalmente, ou estruturalmente e aberto termodinamicamente e tal. Mas quando alguma dessas crianças ou algum desses professores fala assim, ó, tem metabolismo, ou tem célula, eu queria de você, porque quase todas aquelas respostas eu posso problematizar, questionar. Por exemplo, a menina que está com um louro, né, está com um papagaio assim, e fala assim, que é vivo, ela fala assim, uma alma ligada a uma matéria. Claro que eu podia brincar e pegar aquele louro separado e o louro se perguntando onde está a alma, ou seja, quais são os critérios de distinção para que a gente possa falar em alma, porque essa aqui é uma questão. Mas eu queria que você agora
com relação ao metabolismo e a célula, dizendo, será que isso não dá conta para falar o que é ao vivo? Nessa pergunta, assim como em muitas outras que o Maturana sugere que a gente utilize como guia, o que ele chama da dupla mirada, quer dizer, a dupla maneira de ver. Né? Quer dizer, a pergunta, o que é um ser vivo, na verdade, são duas perguntas. Né? E porque são duas perguntas misturadas, a gente não consegue respondê-las claramente em separado. Né? Porque você pode perguntar o que é o ser vivo em termos do que ele é feito, quer dizer, qual é a estrutura, o mecanismo que permite, né, que ele exista dessa maneira como ele existe. E a outra forma de ver é ver o ser vivo em interação no meio, vivendo. Quer dizer, o viver ou a estrutura que permite o viver, que são as duas coisas. Então, do ponto de vista da estrutura, os seres vivos são redes moleculares de autoprodução. Quer dizer, com um certo cuidado a gente pode falar que são redes moleculares e celulares, né, porque uma parte dos seres vivos, na verdade uma parte pequena dos seres vivos, é de multicelulares, animais e plantas, considerando a vida microbiana que existe no planeta, são um mero detalhe, né? Porque a vida microbiana unicelular é extremamente mais abundante. E está aí há mais tempo, né? Há mais tempo e nós usamos todos os truques que eles inventaram. Clonamos, fazemos tudo, mas eles já inventaram bem. Então, por um lado, o estudo de redes metabólicas é um estudo de micróbios, né? Um estudo de células isoladas, porque isso é onde isso foi inventado. Agora, o estudo das relações, quer dizer, e aí é que fica tudo que é mental, tudo que é cultural, tudo que é civilizatório, tudo linguagem, que é condutual, tudo que é linguagear, fica na relação do ser vivo com outros seres vivos ou com o meio onde ele existe. Então, a incapacidade, ou a falha, a desatenção para separar essas duas maneiras de ver, quer dizer, de ver a estrutura ou ver a interação da estrutura com outra estrutura, pode levar a confusões muito grandes. Quer dizer, as pessoas não conseguem ver, não são familiares com a distinção entre uma estrutura e uma relação. Quer dizer, confunde os dois domínios de descrição. Por exemplo, um dos trabalhos mais intrigantes do Maturana, pelo menos que tem um título intrigante, é onde ele diz que a mente não está na cabeça. Quer dizer, o que ele está dizendo é que essa conversa entre mim e você, e entre mim e quem porventura vira essa fita, não está aqui, nem está lá, está na troca, está na relação, é uma coisa que não existe numa estrutura. Existe em relações de estrutura. E essa diferença entre a estrutura e a relação da estrutura com outra estrutura é difícil de perceber. E o que o Maturana chama de dupla mirada é exatamente isso, é distinguir uma coisa da outra. Distinguir a estrutura do domínio das relações. Você diz assim, o sistema imune não é um sistema cognitivo. Não, porque a cognição fica nesse domínio relacional. O sistema imune é uma parte do organismo, é como se fosse um tecido, um órgão do organismo. Então, ele se relaciona com o organismo. Ele faz parte do organismo. Então, essa relação do sistema imune com o organismo é confundida com a relação que o organismo tem no meio onde ele vive. Então, as pessoas se confundem e acham que o sistema imune reage com o meio onde o organismo vive, com coisas estranhas e tal. Uma grande parte do meu trabalho pretende neutralizar, ou esclarecer, ou negar essa ideia de estranhamento, de que a gente estranha as coisas. Eu acho que não existe nada estranho. Eu acho que a gente interage com o que pode interagir, porque tem receptores para interagir. O que é estranho a gente não interage. É feito uma ameba com a hemácia do carneiro, do cavalo, vai esbarrando nela e passando adiante, como se ela não existisse. Falando das frases, né? É estranho comparado àquele. Aquela. Isso. Muito bem. Vamos ver como é que ficou esse negócio? Vamos ver, né?
Tá bom.